Então Paulo diz, rogo-vos, pois, irmãos, aquele é um apóstolo, quer dizer, um dos 12 grandes. Você não pode ser maior que isso. E ele diz, irmãos, me escutem. Então a gente vê aqui, ele fala, rogo-vos, pois, irmãos, pelas compaixões de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo. Paulo vai falar para essas pessoas para entregar as suas vidas. Ele precisa de uma motivação. Se eu for falar para alguém, olha, você precisa entregar a sua vida, ele provavelmente perguntaria, por quê? E Paulo diz aqui, pelas compaixões de Deus, por causa das compaixões, misericórdias de Deus demonstradas a você em Jesus Cristo, entregue a sua vida. Você diz, mas o que são essas compaixões? Primeiro de tudo, está no plural. As compaixões de Deus, que são multifacetadas. Quer dizer, não importa de que forma você olhe para elas, você sempre terá uma visão melhor e maior. Você olha para as misericórdias de Deus de um lado, e você pensa que ela é unidimensional, como a maioria das coisas na sua vida. Mas aí você vai para trás dela e descobre algo completamente novo. E aí você vai para um lado ou outro, você vai para baixo dela e olha para cima, vai para cima e olha para baixo, e você tenta entender e compreender a beleza dessa misericórdia que foi dada a você, e você diz, que misericórdia! Você lê os 11 primeiros capítulos do livro aos Romanos e descobre essa misericórdia. E o fato que nós todos éramos perdidos e merecíamos condenação. O fato de que nós não podíamos nos salvar por nossas próprias obras e nem mesmo queríamos isso. O fato de que Deus enviou o seu precioso e santo Filho unigênito para morrer no madeiro carregando nosso pecado e condenado por nosso julgamento. E que quando ele morreu, ele pagou o preço, e depois de pagar o preço, ele ressurgiu novamente dos mortos, e 40 dias mais tarde ele foi exaltado nos céus. Ele está sentado à mão direita da majestade no alto, e ele está sentado como um homem de Deus para você. E ele vive eternamente para interceder em favor de você. Agora, você precisa de mais motivação? Porque se você precisa, você está perdido. Se você precisa que eu diga a você que se você servir a Deus, você vai ganhar uma Mercedes, você está perdido. Se você precisa que eu diga a você que se você servir a Deus, Ele vai curar o seu corpo e resolver cada um dos seus problemas, se você precisa disso, você está perdido. Se Jesus não é suficiente para motivar você a viver piedosamente, você não conhece Jesus. Então vamos manter isso simples. Cristo e somente Cristo e nenhum outro. Eu não preciso de mais nada. E tudo está bem com a minha alma. Eu quero que meus filhos coloquem as vidas deles à disposição de Deus. Eu estou aqui, Senhor. Fale com o seu servo. O que você quer de mim? Isso é tudo. Isso é tudo que realmente importa. E a propósito, meu querido amigo, quando você estiver em seu leito de morte, você estará lá um dia. Quando você estiver no seu leito de morte, a única coisa que vai estar passando pela sua mente é: será que eu pus a minha vida à disposição dele? Quer dizer, eu quero dizer a você algo neste momento. Se estivesse indo à Etiópia para começar 500 igrejas em 3 anos, mas Deus me dissesse para ser um zelador em uma cidade do meio oeste, eu seria desobediente e plantar todas aquelas igrejas. Não é para se fazer grandes coisas, é para se obedecer a Deus, é colocar a sua vida à disposição dele. É isso aí. Não é simples. E teve um cara que foi ao meu escritório uma vez e disse, sabe, a vida cristã é muito, muito complicada. Eu disse, não é, não. Ele disse, é sim. Eu disse, não é, não. Eu venci porque eu era o pastor, eu poderia vaiá-lo. Eu disse, não, ela não é complicada. Ele disse, mas tem tantas decisões. Eu disse, não tem não. Eu disse, Deus já fez todas as decisões, meu filho. Agora você tem o mesmo problema que eu. Você tem que obedecer ou não. Você vai colocar a sua vida nisso ou não. E eu quero que você entenda, vamos voltar lá na palavra irmãos. Quando eu prego isso a você, como o meu pastor lá na minha cidade fala, meu pastor diz, eu tenho um dedo apontando para você e o outro apontando de volta para mim, e isso é tanto para mim quanto para você hoje. Todos nós lutamos com isso. Você sempre diz, nós temos tantas lutas e tantas coisas. Não, você só tem uma luta e ela é a mesma que eu tenho. Você vai colocar a sua vida à disposição de Deus. E essa é a única coisa. É realmente a única coisa que importa. E eu garanto a você, eu luto com isso tanto quanto você luta. Você colocará a sua vida à disposição de Deus? Cristo em primeiro lugar.
Senhor, o que você quer de mim hoje? O que você quer que eu veja? O que você quer que eu fale? O que você quer que eu ouça? Como você quer que eu gaste aquilo que você me deu? Como você quer que eu faça tudo o que você quer que eu faça? Como você quer isso, Senhor? Aqui estou, Senhor. Isso volta novamente à ideia de estar à disposição dele. Eu me lembro uma vez no seminário que eu decidi, eu vou viver um dia totalmente à disposição de Deus. Bem, isso era algo ambicioso para se fazer. Eu não consegui, mas eu percebi algumas diferenças. Eu me lembro como, você sabe, quando você é jovem e está no ministério, você costuma apenas ficar enclausurado por uns anos, porque você não está bem da cabeça. Então eu saí de casa. Ok, Senhor, agora o que você quer que eu faça? Isso é tipo, bem, Paul, você tem uma aula em 5 minutos, então é melhor que você vá para lá. Mas eu estava tentando cruzar o campus, apenas sendo mais sensitivo. E apenas sendo pateta, isso é que estava sendo. Mas eu estava tentando, e a cada passo, Senhor, onde você quiser. E então, de repente, à esquerda, lá estava a senhora com a qual eu havia conversado tantas vezes. Ela era uma senhora mais velha, uma cozinheira no seminário. E ela veio caminhando e estava lá em pé, meio triste. E eu estava tentando ser esse gigante espiritual. E aí, a primeira vez que eu senti que Deus me falando naquela manhã foi: vá lá e conte a ela sobre o meu filho. E adivinha? Eu estava querendo perambular como um zumbi, parecendo espiritual. E quando era apenas para amar alguém, vá, conte a ela sobre mim. E eu me lembro ter travado assim e ter andado até lá. Aquele dia ela recebeu Cristo. Com certeza foi tosco. Mas Deus honrará um coração que faz qualquer tipo de tentativa de estar à disposição dele. Às vezes eu penso que amamos agendas porque conseguimos, de alguma forma, tirar Deus de nossos compromissos do dia. Deus, eu quero fazer cada minuto produtivo ao Senhor. A cada 5 minutos eu vou perder o controle. Tudo o que estamos fazendo é: Senhor, eu quero ser tão ativo que você não vai ter tempo para me falar o que fazer. Às vezes eu penso que eu preciso lutar tanto, mas tem uma coisa que não entra nessa minha cabeça dura. E isso é o amor de Cristo. Eu consigo inventar tudo quanto é desculpa para não ser obediente, toda desculpa no mundo para fazer o que eu quero fazer. Então, bang! O que me atinge como um martelo? O amor de Cristo. O amor de Cristo. Isso simplesmente me derruba, me deixando de joelhos. Isso é a coisa que eu quero que vocês compreendam sobre a vida do nosso Senhor e Salvador Jesus. Escutem isso. Jesus era pobre. E isso é tudo sobre essa questão. Apesar do que os pregadores da TV te falam, o cara era pobre. Ele não andava numa carruagem de rei. Ele era pobre. Ele esteve muitas vezes cansado. E muitas vezes teve angústias. Ele teve muitas vezes essas coisas com as quais você e eu temos que lidar. Mas aqui está uma coisa sobre Jesus Cristo. Ele nunca esteve vazio. Ele nunca esteve vazio. E por que ele nunca esteve vazio? Porque ele tinha comida para comer que nós não conhecemos. Ele nunca esteve vazio pela mesma razão que nós normalmente estamos. Ele nunca esteve vazio porque ele se preocupava em fazer a vontade do Pai dele. Ele estava colocando a sua vida à disposição do Pai dele. Você está vazio? Você já se sentiu vazio? Adivinha? Ligue o alarme. Eu faço isso. Eu estou me sentindo tão vazio, preciso de umas férias. Eu estou me sentindo tão vazio, eu preciso ficar longe do ministério um pouquinho. Eu estou me sentindo tão vazio, eu preciso ficar um pouco sozinho. Não, eu estou me sentindo tão vazio, então eu preciso me colocar à disposição de Deus. Eu não vou me sentir mais vazio. Me colocar à disposição de Deus. Agora, eu tenho que voltar aqui um pouquinho, porque tem aqui alguns de vocês que estão sempre com culpa de que não estão fazendo o suficiente para Deus. Então, quando eu digo isso, você fala, eu preciso voltar lá e fazer mais. Não. Não volte lá e faça mais para a igreja, ou qualquer outra pessoa. Eu disse, se coloque à disposição de Deus, existe uma grande diferença. Se aproxime de Deus. Ele pode querer que você se aproxime dele e descanse. Ele pode querer que você se aproxime dele e leia o livro de João. Ele pode querer que você se aproxime dele e corte suas atividades pela metade.
O que eu estou falando é se colocar à disposição dele e não fazer algo a mais. Uma passagem muito bonita das Escrituras, em Efésios 5:2, diz: "E andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave." Apenas se entregue a Deus. Bem, eu não tenho nada a dar. Como você tem coragem de dizer algo assim sobre Deus? Você diz: "Espera, pastor, eu não estou falando sobre Deus dessa maneira, estou falando sobre mim, que eu não tenho nada a dar." Se você diz que você não tem nada a dar, você está dizendo que Deus não deu nada a você. E eu não acredito nisso. Deus dá a cada um de seus filhos dons e graças. Nada dessa coisa de falsa modéstia. É melhor dizer: o que Ele me deu, eu devo devolver a Ele. Nunca diga: eu não tenho nada a dar. Nunca. Nunca. Falsa modéstia é uma grande destruidora de muitas coisas. Seu problema é que você não está em mim. Seu problema é que você não está habitando e colocando sua vida à minha disposição. Quando você fizer isso, Paul, eu vou dar a você mais alegria que qualquer coisa. E isso é algo que vocês todos precisam entender, nós todos precisamos entender. Não é onde estamos, é quem Ele é e nosso relacionamento com Ele. Isso é algo muito, muito importante. Eu quero que saibam, a maioria de vocês está lutando para ser feliz. Isso não é necessariamente ruim, você só está fazendo isso de maneira totalmente errada. As vezes que eu morri para mim mesmo foram bem poucas. Mas as vezes que eu morri para mim mesmo e entreguei minha vida como um sacrifício, me colocando à disposição dele, eu fui o homem mais feliz da face da terra. Apesar de isso ter me custado caro, houve uma paz tão grande e uma alegria tão maravilhosa. E todas as vezes, e foram muitas, quando eu coloquei Paul Washer na frente de outras pessoas, o que na realidade significa que eu coloquei Paul Washer na frente de Jesus Cristo, o Senhor, eu fui o ser humano mais triste da face da terra. Alguém aí consegue se identificar com o que eu estou falando? Então pare! Às vezes a gente quer pensar teologicamente sobre essas coisas todas. Teologicamente, porque eu faço isso, porque eu faço aquilo. Simplesmente pare! No Peru eu tenho um amigo que um dia entrou em casa e falou para sua mãe: "Mamãe, quando eu faço assim com o meu braço, ele dói." Ela disse: "Ah, pare de fazer isso com o seu braço, ele não vai doer mais." Isso é a mesma coisa. Aqueles de vocês que são verdadeiramente cristãos, vocês sabem às vezes que vocês se renderam a Cristo. Vocês sabem às vezes que vocês puseram Cristo na frente de tudo. Quando você apresentou a sua vida a Ele como um sacrifício, você sabe a alegria que isso dá. E você sabe também a tristeza de fazer o oposto. O ponto sobre isso é morrer. Eu sei que isso não é atrativo para os visitantes, e eu estou contente com isso. Morra para si mesmo. Você quer consertar o seu casamento? Morra para si mesmo e se ofereça a Deus. Você quer uma solução para tudo? Mas o que você não consegue resolver é: morra para si mesmo. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Na verdade vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. É tudo sobre Jesus Cristo ser o primeiro, e o segundo, e o terceiro, e o quarto, e o quinto. O que eu estou dizendo é: não coloque Jesus em primeiro, Jesus é tudo. Ele não é só o primeiro no ranking, Ele é tudo, absolutamente tudo. Ele é tudo. Entregue a sua vida. Eu estava com a Charo há muitos anos no Peru e ela sempre foi uma pessoa muito, muito sábia. E depois de dar umas 4 ou 5 aulas, algumas meninas romenas, eu estava na Romênia, algumas meninas romenas vieram até ela e disseram: "Nós não precisamos de ouvir nada mais que você tem para dizer." Charo disse: "Por quê?" Elas disseram: "Porque você fala a mesma coisa todas as vezes." Charo disse: É simples assim.
Leia a palavra de Deus. Procure submeter a sua vida a Ele. Ore por poder. Entregue a sua vida. Viva para os outros, não para você. Morra para si mesmo, para você ter vida. Para que você tenha vida. Morra para si mesmo, para que você tenha vida. É nisso que tudo se resume. Eu nunca dei nada que eu tenha me arrependido depois. Eu guardei coisas e me arrependi. Eu nunca aconteceu de me autossacrificar, que olhar para trás agora e dizer, eu queria não ter feito isso, mas eu fui egoísta tantas vezes e eu disse, eu queria não ter feito isso. É o que Jesus disse. Morra e dê a sua vida para Ele. Morra. Morra. Devemos ser teologicamente corretos? Sim, devemos. Devemos fazer outras coisas? Sim, devemos. Será que se importa se nós não fizermos a primeira coisa? Não. Morrer para nós mesmos. Entregar a nossa vida. Não autopromoção, mas autorrebaixamento. Para que Cristo seja promovido. Ele deve crescer. Eu devo diminuir. E, como ele foi alegre, aquele João Batista. Hoje à noite nós falaremos sobre oferecer seu corpo. Porque ele disse corpo por muitas razões importantes. Ele não disse dê teu coração, ele disse dê teu corpo. E nós falaremos sobre isso hoje à noite. Se você está aqui esta manhã, o que eu posso falar para você? Sabe, eu vou ser honesto com você. Eu não estou esperando que você vai ouvir esta mensagem e ser, de repente, transformado e que tudo dará certo na sua vida. Não, eu estou esperando que essa mensagem vai ser como uma pedrinha no sapato e vai sempre lembrar você disso. Você está vazio? Então morra. Você está triste? Então morra para si mesmo e viva para Cristo. Você está se sentindo todo sujo por dentro? Então ponha-se à disposição dele. Se aproxime mais dele. Um lembrete constante de que você e eu somos chamados a habitualmente e continuamente morrer para nós mesmos, entregar nossas vidas a Deus. Alguns de vocês jovens aí vão estragar terrivelmente a vida de vocês. Vocês vão. E eu direi a vocês por quê. Porque vocês vão tomar as rédeas e vocês vão correr com isso. E quando vocês fizerem isso, bem, em alguns anos vocês estarão no meu escritório. Vocês vão pegar o volante e vocês vão dizer, eu vou dirigir meu próprio carro. E vocês vão se arrepender todos os dias de suas vidas. Eu imploro a vocês para largarem as rédeas, largarem o volante e se submeterem à soberania de Cristo. Não à soberania deste pregador, por causa deste pregador. Você sabe como é pregar? Às vezes eu não gosto da forma como é feita. E digo por quê? Porque parece que eu tenho uma mensagem e eu sou como o copiloto de Deus e eu estou dando a mensagem para você. Quando na verdade é isso, a mensagem, se for de Deus, é como se eu tivesse que falar a mensagem, correr até aí embaixo, sentar-me e escutar como vocês aí. Não é pela autoridade de algum pastor. Você leu a Bíblia por você mesmo, você concorda com as coisas que eu acabo de dizer sobre Romanos 12, verso 1. Não é sobre se submeter a um pastor, a uma igreja ou alguma outra coisa, mas se submeter a Jesus Cristo e colocar sua vida à disposição dele e se tornar tudo o que ele deseja que você seja. Mas você tem que morrer. Tem que morrer. Se você não é cristão e está aqui hoje, você está dizendo, o que é toda essa loucura? É exatamente o que ela é. Venha, perca a sua vida por um filho de carpinteiro, por um homem louco que morreu por um sonho. E você terá a fé que seus primeiros seguidores tiveram e você vai sentir o peso do seu olhar. É loucura para alguém que não conhece a Deus. Morrer para si mesmo neste mundo. Nós vivemos no Império Romano, que é tudo sobre autopromoção e sobre ser forte e poderoso, conseguir tudo para que as pessoas aplaudam você. Não no reino. Não é sobre subir a escada, é sobre descê-la.
Não é sobre ter seus pés lavados, é sobre lavar os pés de outras pessoas. Jesus Cristo, sabendo de onde ele veio, para onde ele estava indo, basicamente sabendo que ele era Deus encarnado, colocou uma toalha sobre o ombro e lavou os pés de todo mundo. Agora isso é autoestima forte. É isso aí. É tanto para mim quanto para você. Mas, se você não conhece ao Senhor, isso é o que a Bíblia quer que você saiba. A Bíblia diz algumas coisas que são extremamente ofensivas. Você dá conta disso? A Bíblia diz algo extremamente ofensivo. Você não é uma vítima da sociedade. Você não é uma vítima do problema dos outros. Você, meu senhor. Você, minha senhora. Você, criança. Vocês são o problema. Assim como eu. A Bíblia diz, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não somos ovelhas perdidas procurando um pastor, somos rebeldes que odeiam a Deus, correndo com toda a nossa vida para fugir dele, porque queremos ser senhores soberanos de nosso próprio universo. A Bíblia diz, se você continuar fazendo isso, você será ainda mais destruído. A Bíblia te chama ao arrependimento, a reconhecer seu pecado e odiar isso. A correr de volta para Deus, um Deus justo, que não podia perdoar você porque você quebrou todas as suas leis. Aceite que Ele enviou seu Filho para pagar por cada um dos seus crimes que você cometeu. O pagamento já foi feito, a justiça foi satisfeita. Acredite no Senhor Jesus Cristo e você será salvo. É sobre isso. Suas boas obras são como panos imundos, que estão mortos diante de Deus e não contam para nada. Elas são assim como as minhas. O único mérito, a única virtude que temos é Jesus Cristo crucificado e ressuscitado dos mortos. Nossa única esperança e nossa única glória. Nossa única esperança.